Meus amigos, a coisa tá feia, hein? A coisa tá feia e a tabela do Campeonato Brasileiro vai escancarando isso. É grande a chance do Vasco terminar essa rodada na zona do rebaixamento. Mais uma derrota do Vasco, dessa vez em São Januário. O Vasco, que não costuma perder em São Januário, hoje foi derrotado pelo Bragantino por 2-0. Uma boa equipe do Bragantino, uma equipe muito bem organizada, uma equipe que vem fazendo boas partidas, vem jogando bem e hoje conseguiu até com certa facilidade, né, definir o jogo no primeiro tempo e depois só controlar na segunda etapa, fazendo 2-0 contra o Vasco da Gama. Bom, antes de começar aqui o nosso pós-jogo, vou fazer um agradecimento aqui ao consórcio do Vasco. Tô até com o boné deles aqui, ó. O consórcio do Vasco hoje me convidou para participar do jogo com eles e foi muito bacana, uma ação muito bacana. Pena que a vitória não veio, mas enfim. Obrigado ao consórcio do Vasco. Tem o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais. Você que está pensando em trocar de carro, realizar o seu sonho do carro zero ou realizar o sonho de uma casa nova, né, a casa própria, uma casa para sua família, a melhor opção, sem juros, de uma forma mais tranquila, é o consórcio do Vasco, nosso parceiro aqui, e enfim, o link está aqui na descrição desse vídeo. Meus queridos, vamos lá falar sobre essa partida que o Vasco já começou o jogo perdendo, né? O Vasco começa o jogo perdendo por 1-0. Eu confesso para vocês que quando eu entrei em São Januário, praticamente já estava 1-0 pro Bragantino. O primeiro gol não consegui nem ver. Tava me ajeitando ali onde eu ia assistir a partida. Gol do Bragantino, 1-0. Olhei assim, não entendi nada. Falei, que isso, já? Mas já? 1-0? Eu confesso para vocês que eu esperava um jogo duro hoje, um jogo muito difícil, mas não esperava uma derrota do Vasco, não. Ainda mais pelo fato do Vasco conseguir sempre exercer bem o seu mando de campo, né? O Vasco é muito, muito pouco derrotado em São Januário. Então, mesmo levando esse gol com 1 minuto, eu ainda achava que o Vasco ia conseguir buscar pelo menos um empate nessa partida. Mas o Vasco não conseguiu, né? Não foi uma boa partida. O primeiro tempo muito ruim do Vasco, um primeiro tempo onde o Bragantino foi bem superior, né, ao Vasco. E depois o Bragantino faz 2-0 e praticamente liquida a fatura, né? Quando faz 2-0 ali, a gente já sabia que era muito difícil o Vasco conseguir algo de diferente na partida. O Vasco até volta com uma postura diferente na segunda etapa, tentando, né, indo muito na base do abafa também, principalmente nos primeiros 15 minutos, e eu até pensei, bom, se o Vasco fizer um golzinho aqui, achar um golzinho aí nesses 15, 20 primeiros minutos, dá para ir pro abafa depois na parte final e tentar buscar esse empate. O Vasco exerceu essa pressão ali no início, não conseguiu assim criar tanta coisa, era muito chuveirinho, enfim, um chute ou outro de fora da área, mas o Vasco não conseguia fazer jogadas, o time hoje bem mal, e esse gol não veio, né? Teve até uma cabeçada do Verratti, que o Cleiton faz uma boa defesa, que se o Vasco faz o gol ali talvez ia pro abafa, mas esse gol não saiu, e aí o tempo foi passando, a coisa foi complicando, e depois já na parte final, ali nos 10 últimos minutos, o Vasco já não tinha nem muito gás para tentar buscar o primeiro e quem dirá o segundo gol, né? Mas assim, eu acho que a melhora do Vasco também no segundo tempo se deu muito pela postura do Bragantino, o Bragantino que depois de fazer ali o 2-0 veio para a segunda etapa para poder controlar essa partida, né? A vitória por debaixo do braço, era esperar o tempo passar. E o Bragantino fez isso muito bem, de esperar o tempo passar. O Bragantino amarrou o jogo, era muita cera, jogador caindo toda hora, enfim. O Bragantino fez o jogo dele e conseguiu fazer o tempo passar. Estava com o resultado embaixo do braço, é só fazer o tempo passar mesmo. O Bragantino fez isso muito bem. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que o Bragantino, em todo momento da partida, teve o jogo sob controle, né? O Bragantino mandou hoje em São Januário e conquistou aí uma boa vitória contra o Vasco. Agora, falando da situação do Vasco, uma partida muito preocupante, uma partida ruim de Felipe Coutinho, o Verratti mais uma vez sumido, achei uma partida ruim do PH, achei uma partida muito fraca de Lucas Piton, o primeiro gol, inclusive, mais uma vez ele demora ali, o jogador, o atacante chega antes dele na bola, uma partida ruim do João Vitor, que inclusive foi vaiado hoje em São Januário, Matheus Cocão, que entrou no segundo tempo também mal, mais uma partida ruim do Matheus Cocão, vem acumulando péssimas atuações.
E acho que liga o sinal de alerta. Aliás, esse sinal de alerta já tem que estar ligado há muito tempo. Eu acho que para nós aqui da torcida, esse sinal de alerta já está ligado há muito tempo, mas tem que ligar esse sinal na direção do Vasco. Não pode a direção do Vasco realmente achar que esse elenco é nível top 8 do Campeonato Brasileiro, né? Não dá para a direção do Vasco achar que esse elenco é suficiente. Não dá, não dá. Ainda bem que vai ter essa pausa aí agora do Mundial, né? Tem essa pausa agora de 12 dias de data FIFA. O Vasco volta a jogar só no dia 12 de junho, né? Contra o São Paulo no Morumbi. E depois vai ter a pausa do Mundial de Clubes aí, mais um mês praticamente sem jogo. E torcer para, nesse período, o Vasco conseguir, primeiro, contratar, né? Contratar. Eu acho que está evidente que o Vasco precisa ir ao mercado. O Vasco precisa reforçar a equipe. O Vasco é um elenco muito curto, é um elenco que deixa muito a desejar. O Fernando Diniz tem pouquíssimas opções, né, para tentar mudar, para tentar fazer alguma coisa. O elenco é muito curto. Então o Vasco tem que usar essa pausa para se reforçar, principalmente se reforçar. E essa pausa também vai servir para o Fernando Diniz ter mais tempo para trabalhar essa equipe, né, para trabalhar com o time, para tentar impor ali as ideias dele. E tentar mudar esse time do Vasco, que a coisa realmente está muito complicada. Meus amigos, eu acho que é muito grande a chance de a gente entrar na zona do rebaixamento. Acho que o Vasco deve terminar essa rodada na zona do rebaixamento. E o sinal de alerta tá ligadíssimo. O sinal de alerta tá ligadíssimo, pelo menos para mim, já tem um tempo. O Vasco, infelizmente, está com postura de time que vai brigar para não cair. Os números são muito preocupantes. O Vasco jogou 11 partidas no Campeonato Brasileiro e tem 7 derrotas. Só o Sport Recife perdeu tanto quanto o Vasco. O Vasco e o Sport Recife foram as equipes que mais perderam nesse campeonato. Dos últimos 8 jogos, eu acho que o Vasco perdeu 6. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que dos últimos 8 o Vasco perdeu 6. Então, assim, o momento é muito preocupante e a tabela tá aí escancarando isso. O Vasco praticamente entrando aí na zona do rebaixamento. Então, a diretoria ter humildade, reconhecer que esse elenco não é o suficiente para o Campeonato Brasileiro, chamar o Fernando Diniz, mapear esse mercado e contratar. Porque com o elenco que tem hoje, treinador nenhum dá jeito. Com o elenco que tem hoje, o Vasco é sério candidato a rebaixamento. Eu acho que isso ficou evidente mais uma vez nessa partida. É isso, meus queridos. É isso. Vascão estragando aí nosso sábado, estragando nosso final de semana. Vamos que vamos, né? Seguimos. Deixa aí seu comentário. Fala pra mim aí o que tu acha que tem que mudar. Fala pra mim se você ainda acredita numa reviravolta, se você acha que o Vasco ainda pode entregar mais no campeonato. Nesse momento, o momento é muito complicado e muito desanimador. Tamo junto, tá? Um abraço aí pra todo mundo. Saudações. Valeu.